Dispositivo de movimentação linear da Highwing, aceleração e desaceleração. Esse sistema diferencial proporciona uma maior velocidade para a máquina. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da controladora DDCS Expert versão 2.1. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como que você vai instalar e configurar um motor de passo na controladora. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, mais uma aula do nosso curso da controladora DDCS Expert versão 2.1. Quem mandou essa controladora pra gente foi a empresa OBR. Eles estão patrocinando esse curso. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que você vai configurar o motor de passo aqui na controladora. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente precisa ligar os cabos na controladora, né, para controlar os motores e também a alimentação. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Então olha só, pessoal, a gente vai alimentar a controladora com uma fonte de 24 volts, que ele vai ser a energia do sistema, a energia da controladora. E a gente vai alimentar também com uma outra fonte de 24 volts, o com mais e o com menos, que é para alimentar os fotoacopladores das entradas e saídas. A gente vai utilizar o eixo X para fazer o teste, tá? Eu não vou colocar um motor em cada eixo, eu vou fazer a instalação no eixo X e o que eu explicar para o eixo X você vai replicar nos outros eixos, tá? Então olha só, pessoal, para mostrar para vocês aqui no curso, eu peguei aqui, fiz esse kitzinho aqui, ó, com as duas fontes de 24 volts. Uma fonte vai alimentar a controladora, a outra fonte vai alimentar as entradas e saídas, tá? Então eu já tenho aqui, ó, 24 volts, né, ó, 24 volts, GND e aterramento para ligar a controladora e 24 volts e GND para ligar as entradas e saídas, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Eu vou utilizar aqui, ó, duas fontezinhas de 24 volts e elas são de 2.5 amperes, que é mais que suficiente. Aqui, pessoal, a gente vai colocar o conector, você tem que prestar bastante atenção para não ligar invertido e queimar a sua controladora, tá? O primeiro fio é o 24 volts, depois o GND, depois o aterramento, tá? Então 24 volts, GND e aterramento. Só conectar. Do outro lado é com mais e com menos, então é o positivo e o negativo, tá? Não tem segredo. Pronto, a gente já alimentou a nossa controladora. Agora nós precisamos fazer a ligação do nosso motor do eixo X. Deixa eu mostrar para vocês o conjunto que eu vou utilizar para fazer os testes. Bom, pessoal, o motor que eu vou utilizar aqui para fazer os testes é esse NEMA 23 de 10 kgfs. Ele é um motor pequenininho, tá? Ele já está instalado aqui, ó, nesse dispositivo que eu tinha criado, eu já até mostrei no canal. Esse dispositivo aqui é um dispositivo de movimentação linear da Highwing, tá? Ele tem um fuso de 2 mm de passo. Então a gente já tem esse motorzinho nesse kit, então vai ser bem legal porque quando a gente movimentar pela controladora, vocês vão ver aí a movimentação, tá? Vai dar para ver melhor do que se eu deixasse só o motor girando sem nada instalado, tá? Então vai ficar bem legal de vocês verem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ligar um motor no driver que vai controlar o movimento do motor. O que a gente vai fazer? Aqui na parte de baixo, você vai colocar alimentação para o driver, que vai ser uma outra fonte, no caso aqui eu vou utilizar uma fonte de 48 volts. Depois nós temos a bobina A e a bobina B do motor. Então você vai ligar também os fios das bobinas do motor e alimentação. Essa é a parte de potência, né, de alta voltagem, parte de potência do sistema. Aqui que nós vamos ligar o sinal da controladora. Presta bastante atenção quando eu for fazer essa ligação, porque tem uma informação muito importante que você pode estar ligando errado se você não fizer do jeito que eu vou falar. Então vamos lá, vamos ligar a primeira parte de alta tensão. Então olha só, pessoal, aqui no conector eu já tenho as bobinas do meu motor, então o meu fio verde e amarelo é uma bobina, o meu fio preto e vermelho é outra bobina. E esses dois fios aqui eu estou trazendo a alimentação da fonte de 48 volts. A gente vai ligar aqui, ó. Agora na parte do controle, presta atenção, pessoal. Agora a gente precisa ligar a controladora no driver, né? Então a controladora vai mandar os sinais de controle para o driver para fazer a movimentação do motor. Então ela vai utilizar aqui, ó, o P+, o P-, o D+, e o D-. De quem? Do eixo X. Se você estivesse utilizando aqui, ó, você também teria o P+, o P-, o D+, o D- de quem? Do eixo Y e assim por diante, tá? Essa controladora aqui no caso é de 4 eixos, então ela tem X, Y, Z e o quarto eixo, mas você pode ter controladoras de até 5 eixos, então você tem aqui os 5 conectores, certo? Só que tem uma coisa muito importante, se você está vindo de outras controladoras, pode ser que você cometa esse erro aqui. No caso dessas controladoras DDCS, note que ela tem 4 terminais. Ela já tem o P+, o P-, o D+, e o D-, porque é para você ligar os 4 fios. Essa controladora, pessoal, ela trabalha, né, todas as DDCS,
elas trabalham com sistema de diferencial. Então, ela precisa que você tenha o P+ e o P-. Ela precisa que você tenha o D+ e o D-. Você não pode fazer uma coisa do tipo que você já estava acostumado em outras controladoras, que é jumpear, né? Por exemplo, se você vai utilizar ela como NPN, você jumpeava o P- e o D- e ligava no GND. Você não pode fazer isso. Pode até ser que a controladora funcione, mas está errado. No próprio manual do fabricante, ele fala para você não fazer isso. Porque ela trabalha diferente das outras controladoras. Ela trabalha com sistema de diferencial. Ela precisa da alimentação do P+ e do P- individuais e do D+ e do D-. Você não pode jumpear P- nem D-. E se você estivesse utilizando ela como PNP, você também não poderia jumpear o P+ e o D+. Não faça isso que vai dar problema, certo? Já tem os 4 conectores, então fica até muito mais fácil do que você ter que fazer jumper, tá? Então você vai ligar esses 4 no driver. No driver também tem o P+, o P-, o D+, o D-. É só ligar cada um no seu, simples assim. Esse sistema diferencial que ela utiliza para fazer o controle dos drivers proporciona uma maior velocidade para a máquina e também uma maior precisão. E o tempo de resposta também fica maior. Então esse tipo de controle, né, usando o diferencial, é muito melhor, tá? Lembrando que você não pode ligar fazendo jumper. Então o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou colocar um fio para cada item, sem jumpear, olha só, cada um ligado no seu. É até mais fácil do que fazer jumper, tá, pessoal? Não perca tempo fazendo jumper. Pronto. Liguei cada fio, né? O preto no P+, o branco no P-, o verde no D+, e o azul no D-. Agora, onde que eu vou ligar a outra ponta do cabo, né? Aonde eu vou ligar essa outra ponta? A gente vai ligar aqui no driver. Aqui já tem, olha só, o P+, o P-, o D+, e o D-. É só ligar cada um no seu e tá pronto, tá? Então vamos lá, a gente vai ligar aqui. Vamos conferir se ficou certo. Então olha lá, nosso controlador nós temos o P+, que é o fio preto, no driver o P+, que é o fio preto. O branco é o P-, o branco é o P-, o verde é o D+, o verde aqui é o D+, e o azul é o D-, o azul é o D-. Tá ligado correto? Verifica se tá certo, tá? Então beleza, ligamos a controladora no driver, que vai controlar o nosso motor. Já colocamos os cabos de alimentação, agora é só ligar e fazer as configurações. Pessoal, uma informação muito importante que a gente vai precisar para fazer a configuração é, na primeira tabela aqui, a gente configura a corrente do nosso motor. No caso, nós estamos utilizando um motorzinho de 2 amperes, então eu configurei aqui, ó, o primeiro item, né, para 2 amperes. Outra coisa importante que você precisa para fazer a configuração é saber qual os pulsos por revolução. No caso aqui, eu setei o driver para 1600. Então eu fiz a configuração de 1600. Você faz essa configuração nos jumpers aqui do lado, tá? Então tem aqui, ó, switch 1, 2, 3, o switch 4 é se você vai trabalhar com meia corrente ou corrente inteira quando o motor está em repouso. Depois tem o 5, 6, 7, 8. Você vai ver aqui as configurações e fazer as configurações aqui certinho, tá? Então, lembrando que eu configurei o driver para 1600 pulsos por revolução. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer as configurações, então, no caso aqui do nosso motor, que a gente vai utilizar no eixo X. Aonde que você vai entrar? Você vai entrar aqui em parâmetros, F3, você entra em parâmetros. Quais os parâmetros que a gente vai mexer? Logo aqui no começo, então a gente vai girar aqui, ó, o nosso encoder para poder fazer as configurações. A gente vai começar, então, como a gente vai fazer somente no motor do X, eu vou mexer somente nos parâmetros do X, mas tudo que eu fizer e que eu explicar para você no eixo X, você vai fazer nos outros eixos, né? Nos eixos que você estiver utilizando. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai configurar é os passos por milímetro. Pessoal, aqui nas configurações dos passos por milímetro, quero lembrar para você que o mínimo que a controladora aceita é 50 pulsos por milímetro. Então, se as suas contas estiver dando um valor abaixo de 50, você precisa aumentar os micropassos do seu driver para que esse valor fique maior. Você não consegue colocar valores menores que 50. Nós configuramos o nosso driver para 1600, tá? Então, fazendo os cálculos, a gente tem um fluxo de passo de 2. Então, a gente vai configurar aqui o nosso passos por milímetro vai dar 800. Então, vamos colocar 800. E dá um Enter. Então olha lá, ele já gravou os 800.
Como que você faz essa conta, pessoal? Lá no meu site atividademaker.com.br, lá tem uma calculadora onde você consegue fazer o cálculo dos pulsos por milímetro para correia, para fusos em milímetro, para fusos em polegada, tá? É bem fácil, só colocar os parâmetros lá e ele já te fala. Então a gente colocou que a gente utilizou uma divisão por 8 e o nosso passo do fuso que eu mostrei para vocês é um passo de 2 milímetros, então fazendo os cálculos a gente chega em 800 steps por milímetro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar os pulsos por milímetro da sua máquina, tá? Isso aqui você vai configurar de acordo com a sua máquina. Então vamos lá, vamos descendo aqui item por item. Nos outros itens a gente não vai mexer, os níveis de sinal aqui a gente vai deixar no baixo. Vamos ver qual é o próximo parâmetro que a gente vai mexer. Velocidade máxima do eixo X no modo manual. Aqui está 20.000, tá? Você pode já configurar de acordo com a sua máquina. Você pode configurar esse parâmetro de acordo com a sua máquina. Você precisa descobrir qual é a velocidade máxima que o seu eixo X vai dar conta, né, de funcionar a sua máquina sem erro. E daí você pode configurar essa velocidade aqui para quê? Para que a sua máquina fique protegida e ela nunca extrapole a velocidade máxima, né, que é uma velocidade de controle que você vai ter na sua máquina. No caso aqui, como a gente não tem uma máquina, e eu já vou estar fazendo o teste de bancada, esse valor não vai fazer diferença para a gente, tá? Então vamos descer um pouquinho mais. Aqui são velocidades máximas, tá? Vamos agora aqui, ó, velocidade manual do eixo X no modo alta velocidade. Daí aqui já vai ter impacto. Como a gente tem um motorzinho pequenininho e como eu tenho pouca movimentação no nosso eixo, eu vou deixar um valor baixo, porque senão a gente pode acabar batendo ali na estrutura. Então a gente vai dar um Enter aqui. E a minha velocidade alta eu vou colocar de 1000 milímetros por minuto. Então ele gravou 1000 ali, vamos descendo. Isso aqui você faz para cada eixo, tá? No caso aqui eu só vou configurar o X. Agora a gente tem a velocidade do X na velocidade baixa. Então eu coloquei 1000 na alta, eu vou colocar 500 na velocidade baixa. Beleza, vamos descendo. Então você tem duas velocidades. Na hora de operar aqui a controladora, você tem esse botãozinho aqui, ó, que você apertando ele, você passa para velocidade baixa ou velocidade alta. Então você pode já deixar configurado duas velocidades. Uma velocidade alta para você movimentar a sua máquina e uma velocidade baixa para você fazer um ajuste mais preciso. Então você pode configurar os dois tipos de velocidade, alta e baixa. Você vai configurar também de acordo com a sua máquina e com o que você quer fazer no dia a dia, tá? Então ali a gente já configurou o X para 500, então ficou a velocidade alta ficou 1000, a baixa ficou 500. Vamos descendo aqui, ó, aceleração do eixo X. Vou colocar uma aceleração aqui mais baixa também, vou passar para 200, porque a gente tem um sisteminha muito pequeno aqui. Então vamos deixar mais simples as configurações. Então eu fiz isso para o eixo X. Agora a desaceleração. Então a gente pode controlar nessa controladora a rampa de aceleração e a rampa de desaceleração. Eu vou passar para 200 também, igual eu fiz na aceleração. Eu quero que acelere e desacelere com a mesma intensidade, né? Então coloquei 200 também. Vamos ver se tem mais algum parâmetro. Aceleração do eixo X, né? Aceleração máxima em G0. Eu vou colocar também 200 aqui no caso, porque a gente está fazendo uma simulação aqui em bancada, né? Você vai configurar essa parte de aceleração de acordo com a sua máquina, até você fazer um ajuste e achar o ponto ideal da sua máquina, tá? Vamos lá, a gente só vai mexer no X. E pronto, pessoal. Aí a gente já configurou, então, pulsos por milímetro, velocidade alta, velocidade baixa, máxima velocidade da máquina, aceleração e desaceleração. Então, com isso, a gente já consegue fazer o teste. A gente vai clicar aqui, então, dar um ESC para sair. E olha só. Vamos movimentar a máquina. Então olha só, pessoal, aqui está o nosso sisteminha de movimentação. A gente vai mexer no X, que é a setinha para a esquerda e para a direita. O nosso sistema está em velocidade baixa, então vamos setinha para a esquerda, olha só. Setinha para a direita. Vamos aumentar a velocidade. Então vamos usar agora a outra configuração que nós colocamos. Configuração de velocidade baixa e configuração de velocidade alta. A gente aperta esse botão aqui, ó, ele acende o LED, quer dizer que agora a gente está na velocidade alta. Ficou o dobro da velocidade. Velocidade baixa. Velocidade alta.
E é isso, pessoal. Vocês viram então como é fácil configurar o motor, né? É bem simples, bem didático. A UBR já manda a controladora com as informações todas em português, então fica bem simples de você fazer a configuração. Vou voltar lá nos parâmetros para mostrar para vocês o quanto é simples. Olha só, quando você... Olha só, cada parâmetro que você entra tem a explicação em português, tá? Porque eles traduziram. Então, olha só, toda vez que você mexe, tem a explicação em português, caso você tenha alguma dúvida, tá? Vamos aumentar essa velocidade? Vamos ver o que que dá. Parâmetros, velocidade alta. Eu vou mudar para 3000. Velocidade baixa. Velocidade alta. Muito legal, né, pessoal? Vocês viram aí como é simples fazer a configuração. Então é isso, pessoal. Vocês viram como é fácil fazer a instalação e a configuração do motor de passo na controladora DDCS Expert versão 2.1. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer a instalação e a configuração do motor Easy Servo, tá bom? Então fica ligado, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.